Pessoal, nessa segunda parte, da nossa segunda videoaula introdutória, hoje dia 19, eu sempre falo para localizar vocês, tá? O vídeo pode estar no lugar errado depois, vocês me informam, né? Com a quantidade de vídeos que eu tenho que postar, eu tenho outras disciplinas, então, enfim, de alguma maneira eu posso, como eu equivoquei, aliás, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, eu gostaria de agradecer, eu falei numa resposta ali no fórum de discussão, falei para uma colega que as aulas síncronas no Teams seriam as quartas, não, é na segunda. As quartas serão as nossas videoaulas teóricas. A partir da semana que vem, eu já começo com o Homero, né? É a nossa segunda semana. Nós estamos na primeira, né? Semana que vem, segunda semana. Eu vou tentar seguir por semana. Acho que vocês podem se organizar assim melhor. Bem, então hoje era a primeira semana, né? Nós temos aqui a apresentação, introdução, curso, ambientação, né? Esperando um pouco aí. Se vocês tiverem colegas que entraram na disciplina, falam, olha, o professor já falou sobre o que ele espera, o que ele vai pedir, né? Tem um programa, tem um plano de aulas, então vocês podem me ajudar nesse sentido também divulgando o que já foi feito. Espero que vocês estejam também assistindo esse vídeo, né? Bem, na segunda semana, a partir da semana que vem, né, é quando a gente começa propriamente, né, o núcleo teórico do curso, né? Quer dizer, é onde eu vou começar a fazer exposições. Aí sim, vocês vão ver o modo como eu abordo textos em filosofia, o modo como nós em filosofia, não vou falar nós porque isso não é uma prerrogativa da filosofia, né? A filosofia ela tem como característica geral, né, um certo rigor na abordagem de texto e na construção da reflexão, né, que, de certa maneira, emana, né, sai desse texto quando nós o tratamos de uma determinada maneira, de uma maneira, né, muito rigorosa, né? Então, nós não temos diferença nenhuma de um estudante ou uma estudante que está fazendo um outro curso e que leva a sério o objeto de estudo, né? Só que como as nossas questões são tangenciadas às vezes não pela experiência, quer dizer, nós não estamos preocupados com determinadas coordenadas empíricas, né? Com pesquisa de campo, nós não estamos preocupados com o presente, nós estamos preocupados em fazer uma compreensão. O filósofo tem uma vantagem, eu acho, o estudante de filosofia tem uma vantagem em relação aos outros, né? O presente é algo que oscila muito do ponto de vista daquilo que ele permite, daquilo que nos permite refletir sobre ele, né? Ele oscila muito. Então, o que hoje é uma forma de pensar, amanhã pode mudar por determinada conjuntura. Então, filosofia, em geral, né, ela está preocupada em coletar dados de todo mundo que está fazendo diagnóstico, né? Então, ela tem a preocupação de ler quem está falando sobre as coisas e não está falando sobre coisas, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Ela pode até tentar, mas nesse sentido ela tem uma orientação às vezes sociológica, antropológica, política, enfim, ou outra área da filosofia que interessa, né? Muito mais aguçada do que propriamente aquilo que nós em filosofia fazemos. Nós em filosofia lemos quem está lendo, interpretamos quem está interpretando, né? Então essa é uma característica que nos permite um pouco não nos comprometer muito, né, com a meteorologia, né, com se hoje chove ou não chove, se faz sol ou não faz sol, né, já que essas coisas são muito contingentes, né. A filosofia tem sempre essa perspectiva de mostrar que a leitura que está sendo feita do presente é mais importante do que o presente, né. Então, o que o presente produz de reflexão é mais importante, seja na geografia, na letras, no serviço social, qualquer área. A filosofia prefere ler isso, né? Essa é uma diferença. Por isso ela prefere debater com outros intérpretes, né? A filosofia tem muito disso, de fazer interagir interpretações distintas sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo tema, sobre o mesmo curso ou percurso histórico, né? No primeiro momento, então, nessa segunda e terceira semana, vou me concentrar em Homero, né? Então, aqui está o Homero, vocês vão ver que o curso está dividido Homero, né? E aqui, na segunda parte, na terceira parte, vamos chamar isso aqui de primeira parte, né? Segunda parte do curso, né? Porque elas estão em blocos, né? E terceira parte, vocês vão ver que aqui está Aristóteles, né? É justamente isso que eu
Ah, professor, mas o Platão... Não, vamos deixar o Platão por... Ah, mas eu aprendi que Platão diz isso, diz aquilo. Sim, mas o Platão é um caso à parte. Aliás, eu estou lecionando um outro curso, que é um curso de estética para filosofia, e lá eu falo do Platão. Lá o curso é sobre Homero, Platão e Nietzsche. Então, para vocês terem uma ideia do meu interesse pelo tema, né? Se há alguma coisa comum nos dois cursos, é Homero, né? Lá eu falo de uma relação, de uma proximidade entre Homero e Platão. E aqui eu falo de um distanciamento. Eu vou levantar a hipótese daquele que propriamente se distancia de Homero, né, do ponto de vista formal, do ponto de vista do conteúdo teórico, é Aristóteles. Platão não distancia. Mas isso é uma outra discussão né, que poderíamos fazer num outro momento, não neste curso, né, porque aqui esse curso tem. E nós temos esse mestre de intercurso, né, que vai durar talvez né, são praticamente 4 semanas, onde nós vamos ler textos, né, de importantes intérpretes, comentadores, para mostrar para vocês como é que se dá a prática filosófica, né, sobre o tema que nós vamos abordar, né. Principalmente, todos esses textos aqui, eles jogam luz para esse contexto. Mas também, né, eles estão interpretando este contexto, mas eles serão úteis para a gente pensar esse contexto também, já que esses textos daqui, desse bloco aqui, né, esses textos aqui, eles explicam alguma coisa que para nós é um tanto quanto estranha, que é, né, uma espécie de caminho oculto da história da ética. Então eles vão falar de conceitos, argumentos que estão muito, muito próximos ao que eu vou discutir com vocês do ponto de vista de Homero, que é a visão mitológica, mítica, uma visão mítica. Mítica para nós é poesia, tá? Professor, mas mito não é isso no dicionário, não interessa, né? O termo mito, ou, enfim, o verbo do qual ele vem, né, e que é usado já, é narrar uma história, relatar, contar, né? Então, mito é isso, é uma forma de narrativa. É um substantivo que vem de um verbo, cujo verbo significa narrar, tá? E bem, né? Eu vou tentar não entrar em detalhes, né, sobre essas nuances do termo. Né? O termo mito foi, né, reconfigurado na história do pensamento ocidental, foi reposicionado, ressignificado. Mas não é disso que significa, não é isso que significa o que ele significa hoje, né? Ele hoje, né, perdeu a sua, né, função cardinal, né, que é de que a linguagem é capaz, através de um determinado artifício poético, de criar representação e sentido. Isso que significa mito, né? E a forma basilar é de falando em deuses e heróis. Né? Por isso é tão importante a gente considerar a produção poética, né, feita na Grécia Antiga. Principalmente Homero, que é a base. Então, vou voltar aqui, vou tirar esses marcadores aqui do texto, porque isso pode atrapalhar. O curso começa propriamente... né, fazendo uma reconstrução, e isso aqui professor, mas eu vou ter que ler a Ilíada, seria legal, né? Mas não precisa para o curso, né? Os trechos que eu vou abordar já foram fotocopiados, né? O que eu vou abordar? Bem, então eu vou abordar Homero, mais propriamente eu vou abordar a Ilíada, né, um poema de Homero, né, sobre a guerra entre aqueus, né, o pacto feito entre os gregos, né, da linhagem estirpe, né, helênica, né, os aqueus, dânaos, como eles se reconheciam, né, de diversas regiões do que se chama Magna Grécia, né, do que se chamava, né, a Grande Grécia, né, contra os troianos, né, que supostamente era uma região ali indo para a Turquia. Mas Troia existiu, pouco importa. A Troia é uma região da fantasia homérica, da imaginação poética de Homero.
né, criada por um mito, por uma narrativa. Né? Nesse contexto, nós vamos pesquisar. Então, o que acontece? Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas a historinha é, né, que o filho do rei de Troia, o rei de Troia é Príamo, o filho dele, o belo Paris, né, tem o Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor. Tem uma música do Zé Ramalho, né, para quem gosta do Zé Ramalho. Não sei se a geração de vocês gosta de Zé Ramalho, mas eu gosto, principalmente da década de 70, né? Enfim, o Zé Ramalho psicodélico, né? E obviamente, né, como boa parte da produção artística ali de Pernambuco, né, de Recife, João Pessoa, Alagoas, produziu, né, na década de 70, todas elas com relações diretas a esse tema que nos interessa, o tema do mito, né? Basta vocês verem isso. O Ariano Suassuna é um expoente fundamental do que se chamou de arte armorial, né? Ele, o Samico, enfim, né? Não cabe aqui ficar falando sobre isso, mas é uma tendência importante da arte da região Nordeste na década de 70, né? Esse retorno ao mito, essa reinterpretação, recrudescimento do mito. Então, Ilíada e a história conhecida, todo mundo, mas por que teve a guerra? Teve a guerra porque o Paris foi lá e roubou a mulher de um grego, né? A mulher de Menelau, chamada Helena. Né? Ela carrega o nome da Grécia. Né? O Paris foi lá, seduziu e raptou Helena e levou para Troia. O Menelau bravo, né? Havia um pacto entre todos os gregos que ofendido um, ofendido todos. E aí eles falam, então, bem, vamos lá retomar, né, a Helena, né, que no caso especificamente carrega Helenos, é grego, tá? Ela carrega aquilo que há de mais sagrado, né? Isso que a poesia quer mostrar, que é a beleza. Né? Bem, mas isso é uma outra discussão. É isso que os gregos estão indo resgatar. Um dos seus valores fundamentais, a beleza. E, em geral, para o grego, mulher significa beleza, né? Do ponto de vista poético, tá? Não do ponto de vista de gênero. Né? É bem anacrônico falar que a poesia homérica trata de problemas como gênero. Não trata. Enfim, as representações femininas, elas não carregam consigo um elemento sociológico ou antropológico. É simplesmente poético. Então, por isso a sincronia entre beleza, belo e a imagem do feminino. Mas também a imagem da enganadora, da traiçoeira, daquela que encanta e engana. Professor, a mulher foi sempre conhecida assim. Não, isso é uma categoria estética, sabe? A gente tem que tentar desvincular o sentido das palavras, né? Para a gente não cometer anacronismo. Se vocês, por exemplo, eu gosto de citar isso, né? A Capitu do Machado de Assis, todo mundo fala, né? Olhos de ressaca, né? É faceira e cigana, tá? Ela tem guardado as proporções uma relação muito próxima com a Helena, né? Mas isso é uma outra discussão, né? No contexto da Ilíada, então todo mundo acha que o debate não, Menelau ficou bravo, reuniu todos os aqueus, todos os gregos que tinham um pacto em comum, ofendido um, ofendido todos, né? Uma grande liga, né? E eles foram lá para resgatar, né, Helena, né? Então teve a guerra em torno de Helena. Mas não é isso. Na verdade, a Ilíada canta a ira de Aquiles. É assim que começa. A ira, a raiva de Aquiles. O problema é por que ele ficou com raiva, tá? Aí nós vamos ver que uma das personagens centrais para entender por que Aquiles ficou com raiva é essa aqui, Agamenon. Né? Nós vamos, né? Eu vou tentar apresentar em 2 semanas para vocês, né, qual é o estatuto poético da figura da personagem Agamenon, tá? E por que ela é importante para a gente compreender, né, a visão de mundo ética dentro do universo da fantasia homérica. Né? Por que a compreensão de uma personagem me permite, depurada alguns elementos, me permite encontrar o núcleo do debate que nos interessa, o núcleo da ética. Né? E vocês verão que eu estarei perseguindo a ideia que está lá na Ilíada de que os heróis não têm culpa. Né? Eles não são responsáveis de fato. Bem, essa tese do herói sem culpa
vai ser muito bem desenvolvida, por exemplo, pelo André Malta. Por isso, o André Malta entra aqui, né? Vocês vão ver que a ideia da culpa supõe uma discussão sobre o querer humano, né? Como sendo o motivador das ações, né? O herói sem culpa é aquele cujas consequências estão descoladas das causas. Então, a vontade de Agamenon não pode ser punida pelas consequências da sua ação, porque a vontade de Agamenon não tem relação com as consequências, né? O Agamenon, no fundo, não age porque ele escolheu agir assim ou assado, mas porque um Deus quis assim, tá? Ele é responsável pelo que ele faz, né? Ele pode até querer e ter consciência de que ele quer fazer o que ele faz. No caso, provocar a ira de Aquiles. Mas no fundo, e isso é aceito por todos, aliás, pelo próprio Aquiles, né? Foi um Deus que quis que ele produzisse a ira de Aquiles. E vocês vão ver que nesse jogo entre, né, a responsabilidade de Agamenon ao produzir a ira de Aquiles, né, e a não compreensão de que ele é culpado, já que ele age conforme a vontade dos deuses, ele quis fazer o que ele fez. Porém, ele não pode ser tomado como causa suficiente da sua ação, porque a motivação é uma motivação que transcende a força dele. Ele é um joguete da vontade divina. E isso é comumente aceito. A construção dessa ideia de que a culpa é dos deuses vai nos permitir compreender um pouco o tema central da ausência de livre-arbítrio ou de escolha nas ações dos heróis da Ilíada, tá? Isto vai ser tematizado profundamente por esses textos aqui, tá? Até chegar aqui, nesse texto do Pierre Vernant, os textos são esses aqui, eu vou já mostrar alguns textos aqui para vocês. Ó, essa é a edição da Ilíada que eu vou utilizar, tá? Bem, essa é a edição nova da editora 34. Existem outras edições? Existem, mas eu vou utilizar essa aqui. Não é fácil, ele tem um pendor por tradução com palavras mais difíceis. Bem, mas eu vou tentar explicar para vocês o que elas significam, né? Se vocês tiverem uma outra tradução, podem usar, né? Só peço para que vocês depois me informem que tradução é essa, porque pode ser que tenha um problema né, um problema do uso da versão das palavras, né? O professor Trajando é bastante confiável, mas a tradução dele é neoclássica, digamos assim, né? Ela apela para termos assim que você fala, o que é isso, né? Tem que usar muito o dicionário, né? Depois, esse é o livro do André, professor da USP, A Selvagem Perdição. Selvagem Perdição traduz um termo grego, né, que no fundo é uma deusa chamada Ate. Ate é uma deusa. E ele, né, a melhor tradução, alguns traduzem por ruína, né, outros por desgraça, enfim, depende, né, de quem é o tradutor. Ele traduz por perdição, estou perdido, né? O André Malta. Depois nós temos o Dodds. Bem, o Dodds é um grande historiador da Grécia Antiga. Enfim, é um autor, digamos, pouco conhecido, talvez do grande... É um autor inglês, pouco conhecido irlandês, pouco conhecido de outras áreas que não é filosofia ou teoria literária, mas, enfim... Esse tema do irracional, vocês podem lembrar, né, que eu disse várias vezes, né, que no século XIX, século XX, chama o mito de irracional. Então, os gregos e o mito, né, é disso que se trata, e o capítulo específico sobre Agamenon, né. Aqui é uma compilação de textos do Jean-Pierre Vernant, um historiador da cultura clássica muito conhecido, né, talvez no Brasil, da cultura clássica, um dos mais conhecidos, cultura clássica grega. É um texto, são coletâneas de artigos dele e do Pierre Vidal-Naquet, mas o texto que nós vamos ler é o dele, né? Isso aqui é uma compilação de artigos, né? E aqui há o texto da Paula da Cunha Correia, que é a tese de doutorado dela defendida na USP, né? Aqui o texto do Aristóteles, a tradução que eu vou usar, tradução do professor Marcos Engano. Tem a coleção Os Pensadores. Posso usar a coleção Os Pensadores? Pode usar, não tem problema. Eu tenho até a edição dos Pensadores aqui.
Mas eu vou falando para vocês, a gente vai discutindo. Caso vocês encontrem na internet essas versões, né? Opa, e esse aqui sou eu na aula gravada agora, né? Bem, opa. Para finalizar, então, esses textos aqui tendem a jogar luz, né? E, pessoal, se nas primeiras 2 semanas, né, nós não vamos... Eu vou ler com vocês alguns trechos, né? E os trechos estão aqui, ó, né? Opa, aqui é o curso de Estética, curso de Introdução à Filosofia. Os textos estão aqui, tá bom? Aqui tem trechos da Ilíada, né? Os trechos que eu vou ler, eu vou comentar esses trechos. Como não vai ser uma leitura linear, porque não dá para fazer, tirei trechos, né? São cantos, né? Vocês veem que aqui estão marcados os versos, né? No canto aqui direito, 5, 10, 15, são versos, né? A fúria ou a ira do Pelida Aquiles é isso que a musa canta, né? A musa, que é uma espécie de epíteto da memória poética, né? A musa é filha de Mnemôcine, da memória, né? E é a ela que o poeta reivindica, invoca, para poder lembrá-lo, né? Sempre lembrá-lo do que ele, como humano, é capaz, em algum momento, de esquecer. Então ela é aquilo que não a musa, a deusa da memória, a musa, é sempre... Desculpa, exato. A musa que ensina o poeta a cantar é a mesma que ensina a manter um conjunto de representações na memória, a conservar aquilo que poderia, de outra maneira, ser esquecido. É a ira, a fúria de Aquiles, né? Então nós temos que entender por que ele ficou furioso, né? E aqui são os trechos que eu vou ler com vocês, né? Depois dessa leitura que vai durar a semana que vem e a outra, né, nós vamos passar, aí sim, são textos mais longos e são textos bem explicativos, que vocês podem começar a ler, se for o caso, né? São textos bem explicativos que comentam os trechos que nós... tá vendo? Isso aqui é uma parte da Ilíada que nós vamos ler, né? Tá lá no outro texto, né? Isso aqui é como se trabalha, né? De maneira a comentar os trechos, né? Então essa aqui eu vou comentar o texto do professor André Malta, depois isso vai ajudar, né? Depois o do Dodds, depois o da Paula e por fim do Jean-Pierre Vernant, né? Quando a gente tiver mais ou menos isso pronto, certamente eu vou passar o tema e o roteiro do primeiro trabalho, né? Então, quando a gente tiver lá pela 7ª, 8ª semana, já estiver lendo o Jean-Pierre Vernant, aí eu devo passar um primeiro trabalho, né? Esse primeiro trabalho vai obviamente, pedir para que vocês... Vai ter uma pergunta, né? Um roteiro, e ele deve se encaixar neste tema aqui, né? E depois, a partir do 7º, nós vamos para... nesse aqui, né? Em todo esse aqui. E depois nós vamos, né, para as semanas finais, né, onde entra o Aristóteles. E aí, pessoal, aí sim, a gente vai estar num domínio mais, digamos, mais conhecido, né, daquilo que nós podemos chamar de história da filosofia, Aristóteles, né? Duvido que alguém chegue e diga, mas Aristóteles é um filósofo. Vocês vão, mas você está aprendendo história da filosofia. Mas Homero não é filósofo, sabe? Não deem valor a isso. Não deem valor a isso. A filosofia não é um autor, né? Ou o modo como o autor trabalha, né? É o modo como alguém trabalha o texto de autores, né? Bem, mas é um preconceito bobo, mas que existe por aí. Mas você está lendo Homero num curso de introdução à filosofia? Não é Platão. Platão é que é filósofo. Por quê? Bem, mas deixa isso para lá, né? Se a gente começar a estabelecer o que é filosofia, a gente vai brigar a disputa de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Aqui no último terço do curso, nós vamos falar sobre Aristóteles, e aí sim vocês vão entender porque eu quero montar um pouco o esquema, né, vocês vão ver que a boa parte do curso vai narrar essa tradição do mito, né, para mostrar para vocês que um reputado, né, reconhecido autor, filósofo,
né, para ele montar a sua teoria, né, ética, ele precisa ter claro contra o que ele está escrevendo, né? Mesmo que isso não apareça de maneira, digamos, clara no texto dele. Mas ele tem ele tem, digamos assim, como objeto, uma tradição muito bem fundamentada que se inicia com Homero, né? E ele precisa mudar a rota do debate. Então eu vou mostrar como é que Aristóteles muda a rota do debate, né? E que ele pega no ponto cardinal da construção poética, da construção homérica, acerca, né, de uma interpretação sobre as motivações da ação humana, né? É isso que Aristóteles tem em mente. Dá um novo curso para esse problema, porque ele considera que a reflexão de Homero é insuficiente, né? E com isso a gente terá um novo trabalho, né? Podem ver que o trabalho vão ser 2 trabalhos, mas eles vão ser, né, digamos assim, sobre o mesmo tema, né? Uma vertente, outra vertente, ambas dialogando, né? A vertente do Aristóteles dialogando com a vertente homérica, né? Homero não conhecia o Aristóteles, então ele não pode dialogar com Aristóteles, né? Então era esse o caminho do nosso curso. Eu não vou me alongar mais aqui. Já temos, acho que motivo suficiente para, na próxima segunda, né, dia 24, enfim, debatermos o que eu estou expondo aqui como, né, como as condições introdutórias do nosso curso, né? Qual é o tema, qual é o objeto, por que esse objeto, por que esse tema, por que esses autores, e de alguma maneira explicando também quais serão os pressupostos do curso no que tange a frequência, no que tange a confecção do trabalho. Serão 2 trabalhos, nota 10 divide por 2, aí você terá a menção. E eu posso vocês vão vendo como eu analiso um texto. Eu confesso a vocês, eu sou bem exigente do ponto de vista da dedicação, tá, pessoal? Eu não sou o professor exigente se você acerta ou se você erra. Se você interpreta como professor. Eu não quero criar sectários, né? Eu não quero criar aqui pessoas que me sigam. Olha, a interpretação do André, ele quer que eu fale como ele fala. Não. Eu não quero criar discípulos. Tem professores que eu sei que gostam de que os alunos imitem o que ele está falando. Eu não, né? Eu quero que vocês tenham liberdade para interpretar e atacar um texto, né, desde que vocês façam isso de maneira consistente, tá? É isso que eu queria de vocês. Vocês vão seguir a trajetória de vocês vão ter, né, um caminho profissional de vocês. Mas se eu puder passar pelo menos a exigência de um tratamento textual, né, da importância que vocês, ao escreverem o texto, precisam assumir, porque vocês estão, quando vocês estão escrevendo um texto, vocês têm aí, né, uma espécie de engajamento pedagógico. Vocês estão escrevendo um texto para alguém, para ensinar alguém. Vocês têm que pensar em alguém. Eu não sou o leitor privilegiado do texto de vocês. Semestre que vem, provavelmente, vocês nunca mais vão me ver, né? Não sei se eu vou ler um texto de vocês, mas alguém indeterminado vai ler. E esse alguém indeterminado é sempre, né, aquele alguém em quem vocês têm que pensar quando estão escrevendo. Então você tem que pensar pedagogicamente como escreve um texto. Por isso eu vou mostrar para vocês que eu tenho eu sou muito vagaroso em transmitir conhecimento, né? Porque eu espero que vocês aprendam o que eu estou transmitindo, né? Então era isso, né? A gente se encontra na segunda. Eu vou mandar para vocês na sexta-feira, até sexta-feira, um convite via Teams, nos e-mails que estão cadastrados, né, no SIGA-A. Eu vou colocá-los todos no Teams, né, e depois vou enviar um e-mail também com o link. Então, vocês sabem que o Teams tem que entrar com uma senha da UNB ou se cadastrar pela plataforma Teams, que pode ser tanto pelo software, o aplicativo que vocês baixam, ou pelo navegador diretamente na internet, sem precisar baixar esse pesado software da Microsoft, né? Muito pesado. Eu, particularmente, não gosto dele. Mas como os outros, não dá para utilizar os outros, enfim, vamos utilizar o institucional, né? É isso, pessoal. Boas atividades. Estou à disposição. Eu esqueci de falar, né? Aqui no nosso fórum de discussão introdutório, né? Eu posso até deixá-lo aqui, caso tenha mais perguntas, né? A Sofia fez uma pergunta, eu aproveitei para responder por aqui. E aí eu cometi um erro que o Fernando rapidamente me corrigiu. Eu agradeço ao Fernando, né?
as atividades síncronas serão às segundas-feiras, tá? Não às quartas. Quartas é conteúdo teórico. Aí vocês têm quinta, sexta, ou quarta, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Até pelo menos, pessoal, segunda de manhã para responder. Eu começo a gravar aulas entre 9 e 10 horas. Hoje foi, né, eu estou gravando um pouco mais tarde, mas é excepcional. Mas eu começo a gravar 9, 10 horas, porque até eu gravar, até caso careça de edição, até colocar no YouTube, até o YouTube, né, fazer o upload pelo YouTube, até colocar isso na página demora um pouco. Então, para que ela esteja disponível 2 horas, né, se vocês tiverem perguntas no fórum depois das 10 da manhã, provavelmente eu não vou atendê-las, tá? Boas atividades para vocês e até o nosso encontro na segunda.